1995, parte 1. O zumbido trilhar do apito aquece a chama futebolística. Não só a empáfia paulista imerge-se ao aquário, mas também os deuses do futebol fazem jus à arte. E ainda o beijar na alegria desnuda o troféu. Nem pandemia, nem solitude na noturna dezembro. Muito menos vacina. Extravasa a alvinegra magia. Ecos gloriam e incendeiam o saguão distante de hoje. O natural respira o campeão a driblar o artificial. Certamente, ao pôr do sol, Santos Dumont alvinegro à lua. Tão longe a constelação aproxima-se do glorioso mar. Pumba, Simba a suceder Mufasa. Pretérito Timão, facho de presente lume. E fogoreando do rio comprido a lagoa, o mágico festejar, a desfogorear o pairado Rebouças. E faz a enseada de Botafogo chorar por um fogorolar sorriso glorioso. Saudações alvinegra, a chama nunca se apaga. Então, sejam todos muito bem-vindos ao canal Poeses Fogo. Estamos aqui mais uma vez para continuarmos essa história do nosso glorioso Botafogo, contando em versos preto e branco essa história magnífica. Desde já eu quero agradecer a todos que participam do canal. Para isso eu peço de vocês essa contribuição para que a gente possa dialogar, trocar ideias, vocês possam participar sugerindo temas para poemas, possam fazer o comentário dos poemas, possam dar a sua opinião. Então o canal é para isso, é para que a gente possa trocar essas ideias. Então o tema começa assim, a saga alvinegra de 1995. Olha como o tema é bonito. Então já está contando de uma narração épica, uma narração heróica, não é mesmo? Porque os nossos jogadores foram heróis. Durante todo o ano, com tantas dificuldades, eles conseguiram trazer essa taça para General Severiano. Essa narração é uma narração épica, uma narração histórica, uma narração heróica dos nossos jogadores, da torcida, do presidente, de todo o elenco, de todos que fizeram parte do título, tá certo? Então, antes de começar, eu falo assim, é fácil torcer pelo Barcelona, pelo Real Madrid, pelo Bayern de Munique, pelo Paris Saint-Germain. Pertencer à maioria é fácil. Ser Botafogo, não. Desde a escola, é uma afirmação de identidade. Significa ter a opinião própria, não seguir a moda. Por isso, acho que o torcedor do Botafogo é um torcedor de fibra moral. Ser botafoguense te ensina muitas coisas a respeito da vida. São palavras do João Moreira Salles. Que a gente possa começar essa poesia inspirado nessas palavras, não é mesmo? Então, na primeira estrofe, nessa poesia, na primeira parte, durante todo esse poema, durante toda essa narração épica, nós vamos trabalhar hipérbole, antítese e paradoxo, tá bom? Então, nessa primeira estrofe, nós vamos trabalhar a hipérbole. O que é a hipérbole? Hipérbole é aquela figura de linguagem que trata do exagero. Você pode exagerar tanto para mais como para menos. Por exemplo, chorei um rio de lágrimas. Ninguém pode chorar um rio de lágrimas, é um exagero, não é isso? Mas só a poesia, só o eu poeta, só o eu lírico permite isso. Através da poesia a gente pode chorar um rio de lágrimas. E aí nós caracterizamos uma hipérbole, certo? O eu poético fala, o zumbido trilhar do apito aquece a chama futebolística. Então vocês observam aí, ó, o zumbido, o barulho, o apito, o trilhar do apito aquece a chama futebolística. Como é que pode um simples trilhar de um apito esquentar, queimar,
trazer uma chama futebolística. Teoricamente, pode através da figura de linguagem hipérbole. É um exagero, não é isso? Não só a empáfia paulista imerge-se ao aquário, olha aí. Não só a empáfia. O que é empáfia? É arrogância, porque na quinta-feira, no primeiro jogo, após o término do jogo, quando o juiz apitou o final do jogo, o que aconteceu? Os santistas, a imprensa, todo mundo começaram a comemorar o título dentro do Maracanã, depois de uma derrota. O Botafogo ganhou por 2-1 o primeiro jogo. Ali eles subestimaram o Botafogo, subestimaram o adversário, não é isso? Mas por outro lado, o Gonçalves foi lá com a torcida e chamou a torcida e disse: ei, vamos comemorar, não quero ninguém triste. Até a torcida ficou triste também, porque a gente esperava ganhar demais, só que estava chovendo muito, foi uma noite atípica. E o Botafogo ganhou só por 2-1, mas ninguém sabia que aquela vitória era imensa. Tanto é que depois o Túlio falou que nós tínhamos ganho e que a gente não ia perder. Nós não éramos o Fluminense, todo respeito ao Fluminense, porque eles tinham eliminado o Fluminense antes, da mesma maneira, o Santos. Só que conosco foi diferente. Então aqui o eu lírico, além dele dizer que a arrogância se afundou, podia ser no mar, poderia ser no rio, mas não, ele colocou no aquário, porque o aquário é menor. Então, quando o Santos fez tudo isso, ele se tornou um peixinho, ele é um peixe grande. Mas por essa atitude da imprensa paulista e do time do Santos, dos jogadores que comemoraram, se tornaram minúsculos, que deram dentro de um aquário. Então, olha como a hipérbole ela faz um exagero aqui. Um dia se viu, né? Uma empáfia paulista, o São Paulo é tão grande, caber dentro de um aquário. Um dia se viu toda essa imprensa paulista dar dentro de um aquário. É impossível, né? Mas através da hipérbole a gente pode, é possível. Entenderam? Estão entendendo a característica da hipérbole? Ela vai sempre exagerar, tanto para mais como para menos. Mas também os deuses do futebol fazem jus à arte. Que eu saiba, todos nós sabemos, só existe um Criador, que criou todas essas maravilhas que nós temos. Foi o nosso Deus, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, a Trindade Santa. Então, só que o eu lírico fala nos deuses do futebol. Então, mais um exagero que ele está fazendo. Só existe um Deus. Ele está exagerando aqui, ó. Um Deus do futebol fazem jus à arte. Qual é a arte? A arte de jogar futebol. A arte de brincar com a bola, de brincar com a pelota. A arte de balançar as redes. Então, isso os deuses do futebol fizeram jus. Por quê? Porque o Botafogo ainda não era campeão brasileiro até aquela época. Éramos campeões brasileiros, só que não era com esse nome, era Taça Brasil. Então, por isso que o eu lírico está exagerando aqui. Está mostrando a figura de linguagem hipérbole novamente. E ainda o beijar na alegria desnuda o troféu. É algo abstrato, você não consegue pegar, você não consegue ver a alegria, você não consegue beijar a alegria. Mas o eu lírico consegue. A hipérbole consegue. Desnudar o troféu e ainda beijar a alegria e desnudar o troféu, tirar a roupa, deixar nu o troféu. Nós não podemos fazer isso, mas a hipérbole, a figura de linguagem, a literatura, a poesia, o poema, o eu poético, pode fazer isso. O eu poético faz esse equilíbrio da literatura, da arte, da poesia, do poema, da figura de linguagem. Isso é assunto de Enem, isso é assunto de concurso, e às vezes a gente vai lá e erra, a gente fala, mas a gente não sabe o que a gente está falando. Sempre insisto nisso, tá bom? Então, nessa primeira estrofe nós mostramos para vocês, o eu lírico se apresentou falando da hipérbole, a figura de linguagem que se caracteriza pelo exagero, certo? Tá bom? Então, aí estão gostando? Então é assim que a gente vai conversando com vocês, é assim que o canal Poeses Fogo vai interagindo com vocês. E eu conto com a presença de vocês, eu conto com o like de vocês. Dê um like aí no canal se você está gostando, se você não está gostando, dê um dislike. Se inscreva no canal, eu preciso da participação de vocês para que a gente possa desenvolver o canal,
que a gente possa produzir mais, tá bom? Na segunda estrofe, o eu lírico fala: nem pandemia, nem solitude na noturna dezembro. Então aqui o que é que ele vai mostrar para vocês? Outra figura de linguagem. Vai mostrar para vocês aqui a antítese. A antítese se caracteriza pela oposição de ideias. Você fala uma coisa, depois fala o oposto do que você falou. Tá certo? Então você vai se caracterizar pela oposição. Por exemplo, amor, ódio. Tristeza, alegria. Não é isso? Nem pandemia, nem solitude na noturna dezembro. Então aqui ele já faz uma contextualização do hoje com 1995. Nessa estrofe ele vai fazer isso, eu lírico, através da antítese. Olha aí, ó. Naquela época não existia pandemia, nem solitude. Não existia isso. Porque estava todo mundo alegre. Não existia coronavírus para assustar a população. Nem existia solidão, porque estava todo mundo nas festas, todo mundo alegre, todo mundo comemorando o título, naquela noturna de dezembro. Muito menos vacina. Então perceberam aí, ó? Não existia nem aquilo, nem isso. Aí está uma ideia de oposição, entenderam? Não existia nenhuma coisa, menos a outra. Nem pandemia, nem solitude, muito menos vacina. Aí se caracteriza a antítese. Ecos gloriam e incendeiam o saguão distante de hoje. Vejam só, os ecos, os barulhos da torcida gritando fogo, fogo, campeão, incendeiam o saguão do aeroporto Santos Dumont. Muito distante de hoje, que hoje nós vivemos uma pandemia, todo mundo em casa, todo mundo isolado, não é isso? Enclausurado em casa, com a família. Por um lado positivo, tem um lado benéfico, tem um lado chato dessa situação toda, é a ansiedade, né? Nossa preocupação com a saúde. Então tudo isso aí incomoda, mas é a contextualização que o lírico faz aqui, a antítese, comparando 1995 com hoje. Por isso que ele diz: ecos gloriam e incendeiam o saguão distante do hoje. Hoje, alguns dias atrás, era difícil encontrar muita gente no aeroporto. Então, falo para vocês, pessoal, continue com o isolamento. Se começaram a trabalhar, se começaram a sair, mas usem máscara. Não esqueçam de usar máscara. Essa doença é muito traiçoeira, tá bom? Então, para vocês verem aqui que tudo é... A poesia, ela relaciona, ela conversa com a gente, ela dialoga com a vida, ela dá uma mensagem. Então aqui o Eurico faz uma crítica, faz uma contextualização do hoje. O que nós estamos fazendo para superar essa pandemia aí? Como é que vai ser a pós-pandemia? Então tudo isso é para a gente refletir, tá? No último verso da segunda estrofe, o lírico diz: o natural respiro campeão a driblar o artificial. Olha aí, percebem? Outra antítese, outra ideia de oposição. O natural respiro campeão a driblar o artificial. Como é que está a nossa respiração? Como é que estão as pessoas que estão adoentadas nos hospitais, passando mal nas UTIs? E nós que estamos com ar natural, o que nós estamos fazendo para isso? Para a gente continuar assim. Então aqui tem a ideia do natural com o artificial. É muito melhor a gente respirar o natural em casa, com a máscara, do que depois ter que respirar o artificial numa UTI. Então, observe isso daí, reflitam sobre isso também. O Eurílico traz essa mensagem para a gente, comparando o ontem com o hoje. Naquele dia, o natural respira o campeão, a driblar o artificial. Naquele dia não tinha o artificial, só o natural. Hoje não, hoje há uma diferença. As duas coisas, o natural e o artificial. Então percebam a riqueza da poesia, a riqueza de cada palavra, de cada verso. Como é que eu vou encaixar isso na minha vida? Olha a história do Botafogo, da língua portuguesa, da literatura do nosso hoje. A contextualização, certo? Então é isso aí. Então, na primeira estrofe falamos sobre a hipérbole, nessa segunda falamos sobre a antítese. Perceberam a diferença? A hipérbole relaciona o exagero, ao passo que
A antítese faz oposição de ideias, faz um trocadilho com as palavras, tá bom? Na terceira estrofe, o eu lírico fala assim: certamente ao pôr do sol, Santos Dumont alvinegro à lua. A ideia do sol com a lua, a oposição do sol e da lua. Ao pôr do sol, entregou para a lua toda aquela paisagem do Rio de Janeiro, a paisagem localizada ali no aeroporto Santos Dumont, que estava todo alvinegro, estava em preto e branco. As pessoas com bandeiras, vestidas de preto e branco, alvinegras, e a lua assistindo tudo aquilo. Todos estavam alvinegro à lua. Então, o pôr do sol entregou para a lua a visão alvinegra do aeroporto de Santos Dumont. Essa maravilha, essa colocação das palavras faz com que a gente possa voltar no tempo e reviver todo aquele momento glorioso da nossa história, do nosso querido Botafogo de Futebol Regatas. Tão longe a constelação aproxima-se do glorioso mar. Então aqui mais uma vez a ideia de antítese. Vocês estão vendo, né? Ela está tão longe a constelação, mas estão se dirigindo ao Rio de Janeiro. E aí se deparam com o mar, ficam próximos. Então a antítese, a ideia de oposição, longe e perto. Pumba, Simba a suceder Mufasa. Então naquela época, os jogadores, a comissão técnica ali, o pessoal dava um apelido para o nosso técnico Paulo Autuori, que era o técnico daquela época e é também o técnico de hoje do Botafogo. Ele era chamado de Rei Leão. Então o que o lírico fez aqui? Ele convidou a turma do Rei Leão, que era o Simba, o Pumba e o Mufasa. Ainda tinha um timão, eles eram todos amigos. Então o que o lírico quer apresentar aqui? Ele quer mostrar para você a ideia de antítese. Por quê? Porque naquela época o técnico do Botafogo era o Paulo Autuori. E hoje ele ainda é o Paulo Autuori também, o técnico do Botafogo. Então olha aí a ideia de antítese, né? Aqui está o Simba e o Mufasa. Simba era o Rei Leão, mas antes Mufasa era o pai dele. Então ele era as duas pessoas. Então o lírico aqui faz uma transformação, faz uma metamorfose, entendeu? Faz essa simbiose entre Simba e Mufasa, caracterizando a figura do Paulo Autuori em 1995 e o Paulo Autuori hoje, tá? Então, interagindo com cada um de vocês, novamente eu peço, vá lá no canal, dê um like aí no canal, dê um dislike. Tudo isso vai ser bom para mim, para você, para o nosso Botafogo, para a gente continuar contando essas histórias aqui maravilhosas, tá certo? Então conto com a participação de vocês. Vamos agora para a última estrofe, que fala assim: e faz a enseada de Botafogo chorar por um fogorolá sorriso glorioso. Olha a ideia de choro e de sorriso. Como é que pode a pessoa chorar e depois sorrir de alegria? É isso? Então essa é a ideia do paradoxo. Ele vai sempre apresentar essa oposição, só que essa ideia não vão se completar, tá bom? As ideias não se encaixam, as ideias não se suportam, é isso? Então essa é a característica principal do paradoxo, tá bom? Assim o eu lírico finaliza essa primeira parte da saga alvinegra de 1995, tá? Através dessas palavras do paradoxo. Nós vamos continuar na parte 2, vamos começar a contar para vocês, fazer um flashback, fazer um retorno e contar para vocês como é que se comportou cada jogador, como é que o técnico se comportou, qual foi o esquema tático, como foi para o presidente eterno, Carlos Augusto Montenegro, montar aquele time maravilhoso. Então tudo isso a gente vai contar nas próximas partes dessa saga de 1995. Então eu conto com vocês, tá? Desde já eu agradeço a participação de vocês, tá? Sejam todos muito bem-vindos aqui no canal Poeses Fogo. Conto com um like de vocês, com um dislike, conto com a inscrição de cada um de vocês e com a ativação do sininho, tá bom? Então desde já quero agradecer a todos, tá? Dizer para vocês que a chama nunca se apaga.